Boa tarde, gente. Boa tarde, professores. Boa tarde, diretores, supervisores, dirigentes que estão aqui acompanhando a gente. A gente agradece a participação de vocês aqui dentro dessa nossa live. Acho que a gente tem um objetivo rápido e um objetivo super importante de estar comunicando para vocês, que é sobre a educação especial. O que aconteceu? Nos últimos dias a gente vem reparando que começou um conjunto de desinformações sobre esse processo de aperfeiçoamento que a gente está fazendo dentro da educação especial, da educação inclusiva. Então a gente precisa esclarecer isso para vocês, como é que está andando todos o passo a passo desse aperfeiçoamento, principalmente porque a gente precisa que vocês se comuniquem bem com os diretores, se comuniquem bem com os pais para tranquilizá-los sobre esse processo. O que está acontecendo na prática? A gente recebeu um conjunto de questionamentos, um conjunto de dúvidas sobre a possível demissão de professores da educação especial, de professores auxiliares, sobre a demissão de professores do ensino colaborativo e tudo mais. Então, assim, o que é importante esclarecer para vocês? Não, a primeira coisa, não haverá demissão dentro do processo da educação especial. A gente está acrescentando profissionais e não reduzindo profissionais. O que aconteceu ao longo desse processo é que dentro do processo de inscrição para atribuição de aula, alguns professores participaram do processo PSS, que foi feito exclusivamente para a educação especial, e outros não participaram. Então, quando a gente começa a atribuição de aula para esses professores, a gente tem que começar por quem participou desse processo de atribuição. São esses professores que podem ser reconduzidos dentro desse processo. Então, a gente está reconduzindo inicialmente esses processos que estão inscritos dentro do processo de atribuição de aula, e caso haja uma necessidade por conta dos nossos alunos, por conta da avaliação diagnóstica que foi feito deles, a gente vai contratar esses professores numa modalidade emergencial. Então, só fazer. Desculpa. Fica à vontade. Boa tarde, dirigentes, boa tarde, supervisores. É importante esclarecer, como você disse, né, que eles não são desassistidos porque eles podem ser reconduzidos nesse momento, inclusive para os estudantes que eles já estavam atendendo. Né? Então, eles são reconduzidos diante de uma reorganização, né, que foi proposta numa reunião. Desde outubro a gente vem fazendo essa conversa de uma reorganização de atendimento para que atendesse o maior número de estudantes, e esses professores que nesse momento não forem reconduzidos para essa função que desempenha hoje, eles vão entrar no processo de atribuição da sala de recurso e do colaborativo. Se mesmo esses professores, né, fizemos toda a atribuição de colaborativo, toda a atribuição de AE, e ainda falta professor, né, o CGRH também vai liberar para abrir o cadastro emergencial para que a gente atenda toda a demanda da educação especial. Então, ou seja, eles não estão deixando de ser assistidos, e os professores, inclusive os que não estão inscritos no processo, eles também terão a chance de voltar e fazer o cadastro emergencial. Exatamente. Eu estou aqui com a Paula, né, que é a nossa consultora dentro desse projeto, com a Maraína do DEMOD. Então, o que é importante dizer para você? Primeiro, não há demissão de professores. O que há é uma reorganização dentro do processo legal que a gente tem que seguir. E o que pode ter de consequência? Pode ser que, por exemplo, antes o aluno que era atendido pelo Marcos passe a ser atendido pela Maria. Mas o mais importante de tudo é que o aluno não terá a interrupção do serviço do profissional, que é dedicado para o seu aprendizado e para estimular toda a sua autonomia. Hoje, dentro da rede, a gente vai ter 4 profissionais dedicados, que é o professor do ensino colaborativo, que ele faz toda a integração com o professor regente e tudo mais, o professor da sala de recursos, para que o aluno possa ser estimulado dentro da sua autonomia, do seu aprendizado. O professor da sala de recursos é o segundo profissional, que ele faz toda a adaptação do material didático, junto com o professor do ensino colaborativo, para que o aluno se desenvolva. Haverá o profissional de apoio que cuida das atividades escolares dentro de sala de aula, que dependendo da necessidade desse aluno, ele pode atender mais de um aluno. E ainda tem o profissional de vida diária, que são os cuidadores para atender as necessidades daqueles que têm essa necessidade. Então, além dos professores regentes, né? Exatamente, além dos professores regentes. É importante comentar que tem uma responsabilidade bastante relevante no processo de aprendizagem desse estudante, né? Isso, então nesse processo de esclarecer tudo isso para a população, esclarecer para os pais atípicos, para esclarecer para os alunos, primeiro para tranquilizá-los, a gente precisa deixar isso claro para vocês. Então, a gente montou uma estratégia que é mandar uma carta, a gente está enviando exatamente essa carta agora para os pais, esclarecendo tudo isso que a gente está comentando com vocês por e-mail. Tá? Só que alguns pais não têm um e-mail cadastrado, então a gente pede para vocês, à medida que eles cheguem à escola, que vocês possam entregar essa carta para os pais, que vocês possam esclarecer isso para os diretores, para tranquilizar os pais.
A nossa intenção aqui, o nosso principal objetivo é atender bem o aluno. E, obviamente, a gente precisa dos nossos profissionais para que eles possam fazer esse atendimento individualizado, esse atendimento adequado para a necessidade dele. Acho que desculpa, Vinícius, mas com relação à carta, acho que é importante comentar que a gente vai dividir com vocês no grupo de dirigentes e de supervisores para que vocês saibam qual é o teor da carta que está sendo disparada agora por e-mail para os pais dos estudantes e tenham em mão caso vocês sejam também acionados por famílias, etc. Inclusive, desculpa, Vinícius, inclusive uma sugestão, eu vi que alguns dirigentes colocaram, né, que os diretores não têm acesso a essa live, mas é interessante também que pudesse fazer uma orientação para os diretores, né, antes de iniciar as aulas, que chame os pais dessas crianças. A gente compartilhou uma apresentação do que é o ecossistema de inclusão, né, que tem 1 minuto para apresentar o que é ecossistema de inclusão, porque é uma angústia do pai, porque às vezes ele não conhece todo o processo, não conhece as pessoas que estão ali na escola. Então, às vezes, apresentando esse ecossistema, né, o pai que não recebeu a carta por e-mail, recebendo essa carta em mãos, acalma, porque eu acho que o acolhimento também faz diferença nesse momento, até pelo desconhecimento de alguns pais. Então algumas pessoas da rede que não tiveram acesso, a gente vai tornar esse link público para que as pessoas possam ter acesso, mas o que é mais importante? Primeiro, não haverá demissão de professores. O que a gente está fazendo é uma reorganização dentro do processo de atribuição. Dentro desse processo, a gente tem que seguir uma classificação para que uns comecem escolhendo que outros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto e mais importante, o aluno continua sendo atendido por um profissional da educação dedicado para ele. Tá? Então, ele não será desassistido, muito pelo contrário, o que a gente está fazendo é adicionando profissionais especializados para poder atender esse aluno. E serão mais alunos. Né? E serão mais alunos. E terceiro, mas também importante, gente, que é importante que isso chegue aos diretores, isso chegue aos pais. Por quê? Porque, inevitavelmente, o pai procura o diretor. Então, é importante que os nossos diretores estejam com essa informação disponível. A gente está abrindo, caso vocês tenham necessidade, vocês podem mandar um e-mail para o DEMOD, aliás, coped.demod.cap@educação.saopaulo.gov.br. A gente está aqui à disposição para esclarecer isso para vocês, para deixar os nossos alunos, nossos estudantes tranquilos, para deixar os pais tranquilos, para que isso fique muito claro dessas medidas, que essas medidas vêm para melhor. Ela vem para melhor atender o aluno, para estimular a autonomia dele, o aprendizado dele, para que a gente possa, de fato, fazer uma educação cada vez mais inclusiva. Então, esse era o objetivo desse comunicado. Tá? Então a gente conta muito com vocês, pede o apoio de vocês nesse esforço de comunicação junto com os pais e com as escolas. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.